Existem mundos que vão além da imaginação, lugares onde as leis da realidade se quebram e onde pessoas comuns ganham poderes que beiram o divino. Em cada um deles, um protagonista é arrancado de sua vida normal e jogado em um novo universo, cheio de monstros, reinos em guerra e forças que desafiam qualquer lógica humana. Mas, diferente da maioria, esses heróis não são frágeis nem ingênuos. Eles dominam o poder, controlam o destino e se tornam lendas vivas em seus próprios mundos. Hoje, vamos mergulhar nas histórias onde o impossível é rotina e a força é apenas o começo. 1. The Eminence in Shadow. Desde criança, ele sonhava em ser alguém que operasse nas sombras, um mestre invisível, manipulando o mundo sem jamais precisar mostrar o rosto. Enquanto todos buscavam fama, poder ou glória, o que ele desejava era o controle silencioso, a influência que molda o destino sem ser notada. Para isso, treinou além dos limites humanos, dedicando cada segundo da sua vida para se tornar uma lenda que nunca existiria aos olhos do mundo. Mas o destino, irônico como sempre, o levou a um novo universo, onde magia, monstros e impérios caóticos substituíram a lógica da Terra. Lá, o sonho que parecia impossível finalmente se tornou real. Ele não apenas ganhou poder, ele se tornou o próprio conceito de poder. Criou uma organização secreta, deu origem a uma lenda e passou a viver entre a ficção e a realidade, misturando encenação e verdade de forma que até os deuses duvidariam do que é mentira. No fundo, o que começou como brincadeira virou algo maior. A ilusão virou crença, a crença virou culto, e o homem que só queria brincar de herói das sombras acabou se tornando exatamente o que sempre fingiu ser, uma força oculta, temida e reverenciada. Um ser que não precisa provar nada a ninguém, porque o mundo inteiro já dança ao som de suas palavras. 2. That time I got reincarnated as a slime. A morte, para muitos, é o fim, mas para ele, foi apenas o começo de algo inimaginável. Em um instante, uma vida comum chegou ao fim. E no seguinte, ele despertou em um novo mundo, sem corpo humano, sem identidade, sem nada, apenas uma pequena criatura feita de gelatina. O que parecia ser o destino mais trágico possível se transformou em uma das maiores ascensões já vistas. Com uma mente afiada e uma curiosidade insaciável, ele começou a explorar aquele novo universo. Cada habilidade absorvida, cada inimigo derrotado e cada aliado conquistado moldavam algo maior. Aos poucos, aquele ser simples passou a carregar dentro de si o poder de um deus. E o que começou como sobrevivência virou liderança. Ele construiu uma nação do zero, uniu monstros de todas as raças, criou leis, valores e um ideal de convivência onde antes existia apenas caos. Sua força não vinha apenas da magia absurda que dominava, mas da capacidade de inspirar e transformar todos ao redor. Em um mundo onde a violência dita as regras, ele mostrou que até o ser mais improvável pode reescrever o destino. Basta ter vontade suficiente para mudar tudo. 3. Lord of Mysteries. Em um mundo onde o sobrenatural se mistura com a razão, a fronteira entre ciência e magia se torna quase inexistente. É um universo dominado por segredos antigos, ordens ocultas e forças que operam nas sombras, moldando o destino da humanidade sem que ela perceba. E foi justamente nesse cenário enigmático que ele despertou, perdido, curioso e, acima de tudo, determinado a entender o funcionamento daquele novo mundo. O poder ali não se media apenas pela força bruta, mas pelo conhecimento. Cada segredo revelado era uma arma. Cada ritual aprendido um passo em direção à ascensão. Com inteligência fria e paciência quase inumana, ele trilhou um caminho que poucos ousariam seguir. Entrou em contato com entidades que ultrapassavam a compreensão humana, arriscou a própria sanidade para decifrar o que estava além do véu da realidade. Com o tempo, o observador se tornou peça central do jogo. De simples investigador, passou a ser o próprio mistério, um ser que manipula o destino com um simples pensamento,
que compreende o caos e o utiliza como ferramenta. Em um mundo onde o desconhecido é temido, ele se tornou aquele que o domina. O homem que observa das sombras, compreende o incompreensível e carrega em si o poder de um verdadeiro Deus disfarçado de mortal. 4. Overlord. O que acontece quando o mundo virtual se torna real e o jogador se torna o próprio Deus dentro dele? Para ele, foi o fim de uma era e o início de um império. Após anos vivendo dentro de um jogo, o servidor estava prestes a ser desligado, mas, em vez de simplesmente desaparecer, ele acordou dentro daquele universo, não mais como humano, mas como o ser mais poderoso que já existiu ali. Rodeado por leais seguidores criados por seus antigos companheiros, ele logo percebeu que tudo havia mudado. As regras, a lógica, o próprio conceito de realidade, mas seu poder permaneceu, e com ele, o domínio absoluto sobre vida e morte. Enquanto o mundo tentava entender o surgimento daquela entidade, ele se mantinha sereno, observando tudo com frieza, calculando cada passo, moldando o caos em silêncio. Não havia mais separação entre jogador e personagem. O governante das trevas havia se tornado real, e em um mundo onde reinos tremem diante de seu nome, ele demonstra que poder não é apenas destruição, é controle, é estratégia, é a capacidade de manipular tudo e todos até que o próprio destino se curve diante de sua vontade. 5. Ishura. Após a queda do mais poderoso de todos, o mundo mergulhou em silêncio. O Deus que um dia governou tudo havia sido derrotado, e o vazio deixado por ele deu origem a uma nova era. Uma era onde os mais fortes lutavam para decidir quem herdaria o trono do impossível. Nesse cenário de caos, surgem guerreiros que transcendem os limites da humanidade, seres tão poderosos que a própria noção de combate se torna poesia sangrenta. Entre eles, ele se destaca não apenas pela força, mas pela calma com que encara o campo de batalha. Em um mundo repleto de monstros, heróis e assassinos lendários, ele se move com a confiança de quem já venceu antes mesmo de lutar. Cada golpe é preciso, cada decisão é letal, e em seus olhos há algo que nenhum deus jamais teve: compreensão plena do poder. Mas o verdadeiro conflito não está apenas nas armas, está nas motivações. Cada guerreiro carrega uma visão de mundo, um ideal, um propósito, e ele, em meio a todos, representa a síntese da força e da consciência. Em um universo onde todos buscam provar quem é o mais forte, ele mostra que a verdadeira supremacia não está na destruição, mas na serenidade de quem sabe que nada pode detê-lo. 6. Tsukimichi. Moonlit Fantasy. Ele foi escolhido pelos deuses para viver em um novo mundo, mas a promessa de um destino glorioso terminou antes mesmo de começar. Rejeitado pela própria divindade que o invocou, ele foi jogado nas sombras daquele universo, privado de qualquer bênção ou reconhecimento. Mas o que parecia uma maldição se transformou na maior das ironias. A exclusão o libertou. Longe das regras dos deuses e da moral dos homens, ele descobriu um poder que ultrapassava tudo que existia. Sua força não era apenas física, era o reflexo de uma vontade inabalável, de alguém que se recusa a ser controlado. E enquanto o mundo o via como um erro, ele crescia em silêncio, dominando a magia, desafiando criaturas divinas e criando seu próprio caminho, longe da interferência de quem o descartou. Com o tempo, o exilado se tornou uma lenda, fundou seu próprio domínio, reuniu aliados impossíveis e construiu um império que os próprios deuses passaram a temer, porque no fim, o verdadeiro poder não vem de bênçãos, mas da coragem de transformar o ódio em força e da determinação de provar que mesmo aquele jogado para fora do mundo pode se tornar o mais temido dentro dele. 7. Zenshu. Em um mundo onde as almas e o destino se entrelaçam, ele desperta sem memórias, sem propósito, apenas com a sensação de que algo dentro de si carrega um poder que não deveria existir. À medida que descobre as leis que regem aquele universo, um ciclo eterno de vida, morte
e reencarnação, ele começa a compreender que o próprio equilíbrio da criação está ameaçado. O que o diferencia não é apenas a força que possui, mas o entendimento do que ela representa. Em um lugar onde cada ser luta pela própria sobrevivência, ele enxerga o todo. Cada batalha, cada confronto e cada decisão o aproximam da verdade. Ele não é apenas um participante desse ciclo, ele é a peça que pode quebrá-lo. Mesmo quando confrontado por seres que se consideram deuses, ele permanece inabalável. Sua calma não é arrogância, é consciência. Ele entende que o poder absoluto exige algo além de brutalidade. Exige domínio sobre si mesmo. E enquanto o mundo se curva diante da destruição, ele segue seu caminho, moldando o destino com as próprias mãos, provando que, às vezes, o verdadeiro overpower é aquele que domina o caos sem precisar se perder dentro dele. 8. Villainous Level 99. I may be the hidden boss, but I'm not the demon lord. Ela nunca pediu por poder, muito menos por um destino que a colocasse como a vilã de uma história que nem era sua. Quando despertou naquele novo mundo, percebeu que havia reencarnado dentro de um jogo, e não como a heroína, mas como a antagonista destinada à derrota. No entanto, diferente do que o roteiro previa, ela não tinha intenção de seguir o script. Determinada a evitar o próprio fim, ela decidiu treinar em segredo, aperfeiçoar suas habilidades e superar todos os limites. O que começou como uma simples tentativa de sobrevivência acabou se transformando em algo muito maior. Enquanto o mundo acreditava estar lidando com uma nobre frágil e sem importância, ela já havia alcançado um nível de poder tão absurdo que até os maiores guerreiros e magos pareciam crianças diante dela. Mas o mais fascinante é que, mesmo sendo forte o suficiente para dominar tudo, ela não busca glória, nem destruição. Sua força é silenciosa, calculada, quase humilde. Ela não quer ser temida, quer apenas viver em paz. No entanto, quando o caos surge, todos descobrem a verdade. A mulher que o mundo inteiro teme não é um demônio, e sim alguém que aprendeu a vencer o destino jogando pelas próprias regras. 9. Uncle from Another World. Após passar anos em coma, ele desperta em um hospital sem saber o que aconteceu com o mundo, com a própria vida ou com quem ficou para trás. Mas o que ninguém imagina é que durante todo esse tempo, ele não estava inconsciente. Estava vivendo em outro mundo, um universo completamente diferente, cheio de monstros, magia e reinos em guerra, onde sobreviveu sozinho, enfrentando tudo o que o impossível podia oferecer. Ao voltar, traz consigo não apenas as memórias, mas também os poderes que conquistou lá. E é nesse contraste entre o extraordinário e o banal que sua história se torna única. Um homem comum, agora com habilidades que desafiam qualquer explicação, tentando se adaptar a um mundo moderno que parece mais estranho do que o outro em que viveu. Mesmo sendo poderoso o bastante para derrotar exércitos inteiros, sua vida não é feita de glória ou heroísmo, mas de momentos simples, de lembranças e de uma comédia quase trágica que mistura nostalgia e força. Ele é a prova viva de que o poder não muda quem você é, apenas expõe o quanto o mundo ao seu redor mudou enquanto você estava longe. 10. I've been killing slimes for 300 years and maxed out my level. Cansada da rotina exaustiva e sem sentido de sua antiga vida, ela desejava apenas uma coisa: paz. Quando teve a chance de recomeçar, escolheu o caminho mais simples possível: viver tranquilamente em um mundo de fantasia, longe de qualquer tipo de conflito ou responsabilidade. Nada de aventuras perigosas, nada de ambições grandiosas. Apenas uma casa no campo, um ritmo calmo e dias tranquilos caçando pequenas criaturas para sobreviver. Mas o tempo tem um jeito curioso de transformar o que é simples em extraordinário. 3 séculos se passaram, e sem perceber, ela se tornou uma lenda viva. A rotina pacífica de derrotar inimigos fracos acabou elevando seu poder ao máximo, tornando-a uma das entidades mais fortes que já existiram naquele mundo. Mesmo assim, sua essência continuou a mesma. Ela não busca fama, nem reconhecimento, apenas o conforto de uma vida serena,
rodeada por pessoas que aprendeu a amar. E é justamente essa ironia que torna sua história única. Alguém que, sem querer, atingiu o auge da força apenas por escolher viver devagar, provando que o verdadeiro poder pode nascer da tranquilidade e da constância. E aí, qual desses mundos te chamou mais atenção? Cada um deles mostra um tipo diferente de poder. Alguns nascem da fúria, outros da sabedoria, e alguns da simples vontade de seguir em frente. Se você curte histórias onde os protagonistas ultrapassam todos os limites e desafiam o impossível, já deixa o like agora mesmo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que você quer ver mais listas e análises como essa. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo e comenta aí qual desses personagens você acha que é o mais overpower de todos. Nos vemos no próximo. Até lá, continue explorando novos mundos.